gente, boa tarde. Eu tô aqui hoje para gravar uma aula título de revisão para vocês, para revisão para os alunos do terceiro ano e a continuidade do assunto para os alunos de segundo ano. Bom, conforme nosso planejamento, no segundo ano, nós estudamos Revolução Francesa, né? E a gente costuma trabalhar através de mapas mentais, exatamente por esse ser um assunto muito extenso, com muitos detalhes. Aqui, para a aula não ficar muito longa, eu vou falar em termos gerais, uma compreensão geral do que foi a Revolução Francesa, do significado dela, e assim vocês complementem esses conhecimentos que eu vou propor a vocês, lendo o capítulo no livro e respondendo questões acerca da Revolução Francesa, que é um tema queridinho, né? Ele é muito abordado, mesmo é um assunto que as pessoas gostam de estudá-lo, até mesmo os amantes da história, os leigos, gostam de estudar esse tema. Vamos lá, então. Eu vou também compartilhar esse vídeo com os alunos do professor Everton, lá do campus Angical, do IFP também. Então, nós vamos fazer essa parceria em trocar vídeos, tanto ele lá no História em Quarentena e eu aqui com os alunos de Cocar. Bom, o que eu queria propor a vocês era tentar, a partir desse mapa mental, da gente ir lembrando o percurso, todo o terreno que culminou na Revolução Francesa. Bem, a primeira ideia que eu tenho é: que regime é esse que vai ser espatifado? Né, o autor do nosso livro adotado, né, o Weifers, fala, né, no regime espatifado. Que regime, que estado é esse que vai ser destruído, que até então é a ordem política social e agora ele vai ser destruído? Nós temos, então, a monarquia absolutista. Como os meus alunos sabem, é um tema que eu gosto muito, que a gente trabalha muito, é a parte da monarquia absolutista, porque no meu entender a construção, a formação do Estado absolutista, a sua consolidação, é a gente entender até hoje as principais estruturas de poder que regem nossa vida social. Então, assim, de posse do entendimento do que foi o Estado absolutista, as condições para sua formação, a gente entende muitas coisas de hoje. Bom, então o que era essa monarquia absolutista? A ideia de absoluto, ela quer exatamente dar conta de todos os tentáculos de poder que esse rei tem sobre os seus súditos, né? Lembro que nas aulas sobre Idade Moderna, né, a formação do Estado absolutista, eu falei a vocês, e a gente começa a estudar esse capítulo com o livro Vigiar e Punir, do Foucault, exatamente para pensar na ostentação dos suplícios, o poder que o rei tem sobre o seu súdito. É marcado na carne, é marcado no sofrimento. Então, o Vigiar e Punir, com o seu capítulo A Ostentação do Suplício, ele vai exemplificar de uma maneira brilhante e também que nos pesa muito ler aqueles relatos, o quanto que o poder do monarca era cravado nos corpos humanos, né? A gente tem também outro autor que a gente trabalha nesse momento, que é o Peter Burke, A Fabricação do Rei, que a gente fala de quanto que esse rei precisava ser amado e temido. E aí, temido, a gente lembra do Foucault com a ostentação dos suplícios. E amado com essa figura positivada que o rei cria de si, né? Toda aquela áurea de luxo e poder pelas vestimentas, as perucas, as maquiagens, todo o glamour que aquela imagem do rei levava aos seus súditos, né? Então, todos os mecanismos de manutenção desse poder era através da força. Eu crio uma imagem positiva que me convence a obedecer. Ou, quando aquela imagem ela não é suficiente para obedecer,
ela é exatamente substituída pela força. E aí tem a punição. Então, com essa dualidade que o rei concede ao súdito a possibilidade, concede não, ele impõe, na verdade, né? Impõe o lugar de servir e obedecer a esse monarca. Só que isso agora parece ser questionado. Toda essa consolidação do poder monárquico é questionado. E aí a gente tem uma série de questões que vão estar pautadas nos espaços onde ela acontece. Então, na Inglaterra vai se dar de uma forma e na França vai se dar de uma forma diferente, assim como nos outros países absolutistas. A gente vai focar aqui na França. Bom, o maior contestador nesse momento do absolutismo, a ideologia que contesta a ideologia absolutista, vai ser o iluminismo. Bom, aqui, como a gente já estudou o iluminismo, né? Só quero que vocês lembrem lá de todas as ideias iluministas, o que as ideias iluministas propunham, mas ela exatamente vai ser o conjunto de ideias que questionam os limites do poder desse rei. Nem todos os ideólogos iluministas pregavam o fim da monarquia. Alguns deles pregavam apenas uma adaptação, um limite para esse poder, para que o povo continuasse apoiando esse regime. O povo entendam como principalmente a burguesia, que queria participar das benesses que esse Estado possuía. Bom, então assim, a gente tem agora uma base ideológica que questiona os limites desse poder. E eu vou ter agora uma outra, uma questão local muito forte na França, né, espacial. O espaço da França, ele vai estar dotado de algumas características que vai culminar o fim da monarquia. Como, por exemplo, a principal causa nesse momento, ela vai ser de ordem financeira. O que a França precisava? A França, ela precisava de uma reforma fiscal. E o que essa reforma fiscal é e quem pedia essa reforma fiscal? Era exatamente a burguesia e o campesinato que estava fora dos benefícios desse Estado. Por que essa necessidade de reforma fiscal ela vai ser perigosa? Porque os nobres não queriam, na verdade, eles queriam continuar com seus privilégios. E o que era o maior privilégio dos nobres? Não pagar imposto. Então, à medida em que essa necessidade fiscal é cogitada, porque a burguesia e o campesinato estão descontentes em só eles pagarem, essa nobreza se contrapõe. Não, eu não quero pagar imposto. E do outro lado, eu tenho toda uma pressão social liderada por essa burguesia de dizer que é necessário a resolução dos problemas financeiros do Estado francês é o pagamento de impostos por todas as camadas. Lembrando dessas camadas, que a sociedade francesa absolutista, nesse momento, ela é dividida em 3 ordens, né? Primeiro estado, o clero. O segundo estado, toda a nobreza, essa nobreza isenta de impostos e sustentada pelo Estado. E o terceiro estado, a maioria da população, composta pela burguesia e pelos camponeses. Então, gente, toda essa estratificação social, essa divisão, ela vai ser exatamente o caldeirão de contradições que vai favorecer a revolução. Então, o que eu tenho aqui? Se eu acabei de dizer a vocês que eu tenho uma necessidade de reforma fiscal, porque o governo tinha grandes dívidas e com juros pesadíssimos. Por que o Estado estava tão endividado? E aí a gente tem, pelos
luxo da corte. Vocês lembram lá quando a gente estudava as monarquias, o luxo em que viviam a luxuosa corte francesa, né? Ela vai ser exemplo para o mundo inteiro. O exemplo de sofisticação e luxo de moda vai ser a corte francesa, e isso não custa barato, né? E principalmente as guerras ambiciosas, que na maioria das vezes só traziam prejuízos, né? E birras, e na verdade se passavam de birras do governo francês. Bom, o que eu tenho também aqui como causa, gente? O monarca francês, ele a cada vez mais, dentro desse contexto de perder guerras, de tomar medidas que a população não gostava, ele aparece cada vez menos absoluto. Ele é absoluto em mandar, ele é absoluto em punir, mas ele não é mais uma unanimidade. A imagem dele, aquela imagem que a gente disse que se construía de forma positiva, do glamour, do que ele significava, agora está cada vez mais fraca, questionada. E aí o que eu vou ter também? Eu estou em crise financeira, eu estou em crise política, e para piorar a situação, o governo francês manda tropas para combater os ingleses na independência da América. Né? Os americanos lá, as 13 colônias americanas em conflito pela sua independência contra a Inglaterra, inimigo antigo da França, e com um sentimento de revanchismo, né? Essa pequenez, essa ambição do trono francês em se vingar da Inglaterra, ele já em crise financeira manda tropas para ajudar os americanos na América, e isso não era barato. Atravessar o Atlântico e ajudar com tropas era muito caro. Então, o governo francês ele se deu a esse luxo, que na verdade vai ser um tiro no pé, né? E então, o que eu tenho aí? Mais gastos somados a todo o ideário revolucionário trazido pelo iluminismo. Então, assim, vejam só esse mapa de ideias. Como é que ele vai constituir, gente, um cenário difícil de ser vencido pelo monarca francês. Bom, então, como eu disse a vocês, não, na verdade eu esqueci de dizer a vocês que a ideia de revolução, o que ela vai significar, né? Essa revolução, ela vai significar o que é, na verdade, revolução. A gente trabalha o conceito de revolução em vários temas ao longo da história. Assim, mais ou menos 3 que eu consigo lembrar rapidamente aqui, por exemplo, o conceito de revolução neolítica, que a gente trabalha lá no primeiro ano, né, na pré-história, na transição da pré-história. Também o conceito de revolução aqui na própria Revolução Francesa, e mais depois a gente vai estudar a Revolução Russa, né? São 3 tipos de revoluções. A Revolução Industrial também. Todas elas carregam o conceito de revolução para dizer o quê? De revolução. A ideia de que algo vai ser transformado de forma drástica, total, que estruturalmente as coisas vão mudar. Como é que ela vai mudar? Por isso que esse momento é chamado de revolução, porque ela vai significar uma transformação profunda na sociedade francesa, e não só na sociedade francesa, né? Ela vai levar o mundo, um modelo do Estado, um mundo a um modelo de política e de ordem social. Então, assim, vamos pensar como é que se deu o processo revolucionário. O processo revolucionário, ele, como eu falei para vocês, né, anteriormente, no slide anterior, toda a conjuntura política é exatamente o quê? Eu tenho um Estado em crise política e econômica que questiona o poder do meu rei. O que eu vou ter? Uma burguesia enriquecida, mas que não tem poder político. E eu tenho um campesinato explorado que também não tem participação política. Então, na verdade, o empreendimento da revolução vai ser exatamente a conquista disso.
infelizmente, ela vai se constituir vai se consolidar uma conquista burguesa, que a gente mais na frente a gente vai saber o que vai dar, né? E a gente já sabe o que vai dar nisso, né? A conquista burguesa, o poder burguês tomando o poder. Que pena que não foi uma conquista camponesa, talvez a gente vivia num mundo diferente. Mas aí são esses dois grupos que nesse momento estão querendo participação política, né? A burguesia enriquecida e o campesinado, que é rica, mas não pode participar da política, e o campesinado, que é explorado ainda nesse momento com imposições feudais. Eu estou na modernidade, mas o campesinato dentro do Estado absolutista é tratado ainda sob o regime de relações feudais. E não mais é suportado isso, né? Chega dessas explorações. Então, eles vão se levantar exatamente contra esse poder. Bom, é por isso que algumas vezes, gente, você tem esse período chamado de antigo regime. Eu sei que alguns alunos têm uma certa dificuldade de identificar essas nomenclaturas, mas imagine só, quando a gente fala de monarquia absolutista, quando a gente está falando do momento em si que ela está no seu auge, a gente sempre se refere a ela como monarquia absolutista. Quando a gente já está se referindo a ela enquanto um poder que foi substituído, ela passa a ser chamado de antigo regime, porque é essa monarquia que foi substituída agora pelo poder da revolução, que vão se transformar em repúblicas, né, esses países. Então agora a gente vai chamar de antigo regime. Tudo o que significou o Estado absolutista, ele agora vai ser antigo regime, né, esse regime espatifado. Então, o processo revolucionário, ele vai se iniciar como resultado de toda essa pressão social que existe dentro da França, e então vai ser convocado a Assembleia dos Notáveis. Só que ela não vai funcionar. Por quê? Porque a aristocracia, né, a nobreza, ela não quer pagar impostos, então ela não vai funcionar. E num dado momento, sobre pressão desse grupo da alta burguesia, aconteceu o chamado juramento da sala de jogos de pela. A pela é uma espécie de jogo parecido com o tênis que a gente conhece hoje, né? E lá foi exatamente o terceiro estado se reuniu em forma de assembleia e, na verdade, eles estavam pressionando por uma constituição. Nesse momento, acontece essa pressão, ela funciona, e acontece o que a gente costuma a falar, que é o início do processo revolucionário, onde mais ou menos essa revolução, ela começa de uma forma de uma monarquia constitucional. O que é? Eles almejam uma constituição. Na verdade, ainda não se fala de cortar o pescoço do rei, ainda não chegou lá. Nesse momento, eles querem apenas uma constituição que garanta o espaço político exatamente deles, né? O que eles estão reivindicando. É nesse momento, um outro momento desse processo revolucionário, vai ser a queda da Bastilha, onde ela vira, né, o símbolo da tirania e também o cativeiro dos presos políticos. Então, todo aquele poder que eu falei a vocês nas aulas sobre monarquia absoluta, né, que está lá na ostentação do suplício, né, a capacidade da crueldade das punições, era representada pela Bastilha, né, a prisão nacional. Então, ela é invadida. A queda significa exatamente a quebra de um poder importantíssimo que configurava o poder desse rei. Então, ela é simbolicamente um marco para o processo revolucionário. Um outro ponto importantíssimo também desse processo revolucionário, que ele está um pouco encoberto aí pela janela do vídeo, mas é a época do Grande Medo. O que é? Todo esse movimento contestatório que ele se inicia, essa pressão se inicia no espaço urbano, né, com os burgueses requerendo a participação política, ele chega também
as massas camponesas. Então, por toda a França começam revoltas camponesas, que é aqui chamado de Grande Medo, né? O Grande Medo, onde essa massa camponesa também se levanta e diz a sua pauta de reivindicação, que é exatamente o quê? Se livrar dos laços feudais. Então, pensando no início desse processo revolucionário, a gente pensa exatamente nisso. Em outro momento, a gente vai lembrar exatamente da Assembleia Nacional, que exatamente colocou em questão que espaço eu teria para essa nova forma de governo na França revolucionária. É nesse momento, gente, que vai acontecer a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. É exatamente o momento em que todas aquelas ideias iluministas da ideia de que o Estado tem que servir ao povo e não o povo servir ao Estado, ela está por trás aqui da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. O Estado agora precisa garantir os direitos do homem e tratar esse povo como cidadão. É nesse momento também que tem a ideia da separação do Estado e da Igreja. E isso vai ser importantíssimo e ainda hoje muito difícil de ser garantido, apesar de estar previsto, inclusive, na Constituição brasileira, né? É nesse momento que já se enxerga a necessidade vital de se separar o poder do Estado da religião. A religião não pode mais manipular as ações do Estado, assim como o Estado não pode manipular a religião. Isso vai ser, de grande medida, importantíssimo. Gente, nesse momento, Nesse momento vai existir agora toda uma movimentação internacional anti-França. E é nesse momento que alguns vão ensaiar uma invasão da França. E também o rei vai tentar fugir do controle do regime então vigente, vai tentar fugir, só que ele vai ser preso com ele tentando fugir da França para se organizar contra o Estado revolucionário e reaver o seu posto de rei sem uma constituição, ele vai tentar fugir. Só que essa fuga ela vai ser descoberta, ele vai ser pego de volta e vai para a prisão. Essa prisão vai resultar exatamente na sua morte na guilhotina. E aí a gente vem para o período da Convenção Nacional, que inicia exatamente uma fase riquíssima da Revolução. Riquíssima que eu digo porque ela é cheia de detalhes, cheia de tramas, e assim, os filmes que já foi feito sobre esse período, ele se dá principalmente nesse período, né, que é a chamada fase de terror. A Convenção Nacional, ela inicia a fase popular e radical, que é exatamente liderado pelos jacobinos, que eles instituem exatamente o fim dessa monarquia constitucional e inicia-se então a república. O rei, então, que está preso, é acusado de traição e ele é guilhotinado, assim como sua esposa. E então cria-se a Constituição de 1793, que ela vai ter exatamente todas as medidas populares aos jacobinos. Só explicar um pouquinho vocês aqui do lado, os girondinos e os jacobinos. É interessante que ainda essa explicação, ela fica um pouco confusa na cabeça dos meus alunos, mas eu vou tentar falar de forma mais simples possível. Imagine os girondinos, eles representavam a alta burguesia e, na verdade, eles tinham uma perspectiva muito conservadora do que seria e para que essa revolução, né? Eles representavam a alta burguesia e, na verdade, o que eles queriam mais era se aproximar do que viviam a aristocracia, os nobres franceses, mas eram burgueses, né? A alta burguesia. E o jacobino era exatamente a pequena burguesia
e alguns segmentos do campesinato, que exatamente tinham ideias progressistas, né, libertárias, e eram considerados radicais. E o que é interessante, que nos legou ainda essa nomenclatura, essa forma um tanto simplista de determinar os grupos políticos, é que assim, os girondinos, eles sentavam à direita do parlamento e os jacobinos à esquerda. Então imagine aqui, ó, o girondino direita, conservadores, jacobinos à esquerda, mais libertários, né, mais progressistas. Então, a gente ainda herdou essa nomenclatura da Revolução Francesa. E, assim, um exemplo muito simples de ser identificado é exatamente essa dicotomia que a gente vive hoje no Brasil entre direita e esquerda, né? Como isso ainda é muito presente na nossa vida política. E aqui ainda faltou a planície, que exatamente seria o que a gente conhece hoje como o centrão, né? O centro, que era exatamente os que sentavam ao centro do parlamento, que ora tinham medidas para o lado dos jacobinos, ora para o lado dos girondinos, e na verdade eram os que viviam em cima do muro, né? Nem para lá e nem para cá. Bom, se eu tenho, gente, aqui com a Constituição de 1793, né, a consolidação de todas as ideias dos jacobinos, eu tenho o golpe termidoriano, que é exatamente o golpe dos girondinos sobre a fase radical, a fase dos jacobinos. Por que vai ter esse golpe? Principalmente, gente, pela pintada de radicalismo que esse período tem. O radicalismo, ele é exemplificado pela guilhotina. Bom, nesse período era apontado para todos os cantos o selo de traidor da revolução. Então, quem entrava na mira da guilhotina, exatamente, era considerado traidor da revolução e, portanto, ia morrer. Nesse período de sangue, né, foi um período muito cruel e que ele motivou muito o apoio com o golpe termidoriano, que ele vai significar exatamente a fase de diretório, que é quando os girondinos tomam o poder dos jacobinos. E exatamente eles tomam o poder com essa retórica para acabar com essa violência, né? E aí o que acontece? Com eles, eles fazem uma nova Constituição, então se escreve a Constituição de 1795, que ela revoga todas as medidas populares pensadas pelos jacobinos e também, o que é interessante pensar, ela institui o voto censitário. Lembram que eu falei a vocês que os girondinos, eles representam a alta burguesia e os jacobinos a pequena burguesia? Então, agora, o voto vai ser medido de forma censitária. Voto censitário significa quem tinha mais. Então, é claro que é uma estratégia de manter o poder na mão do girondino quando se estabelece um voto censitário, né? E só que, assim, esse poder na mão dos girondinos, eles vão sofrer duas duras crises, né? Que vai significar exatamente o seu fim. Uma delas, a crise interna, que é a tentativa de restabelecer a monarquia. Eu não disse a vocês que os girondinos faziam parte da alta burguesia? Internamente, esse grupo ainda tinham grande número daqueles que apoiavam o retorno da monarquia. Eles queriam reformas, mas com a presença da monarquia. E outra, de ordem externa, a crise, que é exatamente uma consolidação de uma aliança internacional anti-França. O que é, gente? Os países, as grandes potências europeias tinham medo exatamente do ideário revolucionário
ultrapassar as fronteiras da França. O medo da França de levar toda a revolução adiante. Então, vai acontecer toda essa movimentação. E aí, como vocês estão acostumados, que a história é cheia de golpes e mais golpes e mais golpes, a gente tem o golpe 18 Brumário, que é, na verdade, entrando em cena Napoleão Bonaparte. Napoleão entra em cena exatamente em quê? Ele, na verdade, qual o cenário que ele enxerga e qual o cenário que ele se propõe. Ele é o general e ele exatamente quer impedir, em defesa da revolução, para que a revolução permaneça, ele dá um golpe e toma o poder, concentrando o poder nas suas mãos, se constituindo tal qual um rei sem ser rei, e constitui exatamente o golpe do 18 Brumário. E a gente deixa para uma próxima oportunidade, porque é muita informação para uma aula só. Eu espero que vocês tenham gostado, respondam questões sobre o assunto. Nos comentários vocês podem fazer perguntas, comentar o que acharam, o que entenderam. Vamos lá interagir para ver se está funcionando. Beijos!